E um, e dois, e um, dois, três. Vale tudo no vale, 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 vale. Estou a falar do Miguel Sousa Tavares. Ok. Tipo, eu já vi entrevistas com ele. Agora podemos falar. Já vi entrevistas com ele, com o António Costa, com a Catarina Martins, agora com o André Ventura. Ele faz isto todas as semanas lá para a TV. E ele faz perguntas de merda, ele não parece um jornalista. E ele não é um jornalista, que ele sabe. Acho que ele é só Acho que é só- comentador. De formação não é. Acho que ele só é comentador, mais nada. Mas ele faz aquelas perguntas mesmo ao pessoal de café. Sim. Mas é um bocado isso, né? E ele estava a dizer uma cena que lhe ficou muito mal e que fica muito mal à política. Que o André Ventura estava a dizer que defende diminuir os salários dos deputados e dos políticos em geral, porque um político é isso, não é? Se o povo está a diminuir os rendimentos, o político também tem que dar o exemplo e mostrar e diminuir. Pá, e acredito sinceramente que seja populismo da parte do André Ventura. Mas de qualquer maneira, o que é que responde o Miguel Sousa Tavares? Mas você acha que se diminuir os salários aos políticos vamos ter bons políticos? É tipo a dizer, se você tiver um parlamento com salários baixos, vai ter um governo medíocre. Só que pessoas medíocres vão querer ir para a política. Yeah. Mas eu acho que isso fica muito mal de se dizer a ele, porque está mesmo a dizer que os políticos só estão lá pelo dinheiro. Eu compreendo o que ele quer dizer, se fosse tipo Obviamente, salários sim, eu mínimos, percebo. ok? Exato. Mas ele Vai haver estava. mais Parece atrair os que só melhores. quer dizer que os políticos só trabalham por causa do dinheiro, percebes? E acho que é logo desvalorizar a classe política, E não deve ser assim, porque que já é tão baixa em Portugal, não é? Pois. Também, muitas vezes por culpa dos intervenientes da política aqui em Portugal, Ah, mas não, depois esse comentário não ajuda nada, percebes? em primeiro lugar, porquê? Porque um político tem que ser sempre ser político tem que ser sempre um trabalho temporário. Porque se tu dependes da política para viver, obviamente que há tipo ali uma maneira de poderes corromper. Porque Na tu dependes teoria. daquilo, na teoria. E na prática também, não é? Na prática, eles são políticos a vida toda, não? Não, supostamente não podem ser. Político não pode ser uma carreira. Mas o que tem acontecido ultimamente é só isso. Sim, mas vejo isso muito a acontecer, exato, é verdade. Olha para o Biden está lá há 40 e tal anos, 48. se Eu não me vejo engano. aqui no nosso. Aqui em Portugal também tens deputados que já estão lá há N Sim, tempo. e nós- Jerónimo vejo- Jerónimo de Sousa já é líder do vejo- É mobília. A questão é essa. Eu acho muito conhecidos pela figura política, mas também não sabem muito bem onde é que eles trabalham ou o que fazem, percebes? Eu acho que devia ser. Isso Não acho- acontece. Não acho que seja tipo relevante, mas acho que é interessante saber em que área que trabalham também para um processo de seleção. Pois, Neste caso, e para o nosso voto também saber quem compõe aquela bancada, por percebes? exemplo, teres um advogado à frente do Ministério da Agricultura. Pá, não quer dizer que ela vai fazer um mau trabalho, mas será que é a pessoa mais apropriada para estar à frente do Ministério da Sim. Agricultura? E nem se sabe isso muitas vezes. Não sabes qual é que foi o passado deste. Algum de vocês sabe em que é que trabalhou o Sócrates antes de ser Primeiro-Ministro? Em que é que trabalhou o António Costa antes de ser Primeiro-Ministro? Foi Presidente da Câmara, mas lá está. Então, Ou antes de ser político, sim, sim, sim. Toda a carreira política, já. Cá estavas a dizer, Miguel Sousa Tavares é jornalista, editor, escritor e comentador político. É isso que temos na Wikipédia. Jornalista, não é? Não é? Mas pronto. Mas não era... O que é que estavas a dizer que ele era? Estava a dizer que ele, como jornalista, faz um trabalho muito mau. Pois, aqui diz que Quais ele é perguntas jornalista. muito básicas mesmo? Tipo. É. Aquela que tu estavas a dizer de tinha algum amigo preto, tipo. Mas expliquei o que é que foi. Eu não apanhei isso na gravação. O que é que ele disse na entrevista? Então, foi o que eu disse que o João disse. Ele perguntou ao Ventura se tinha algum amigo preto. Quem é que ele perguntou? Foda-se, ao Ventura. Ao Ventura. Na entrevista com o André Ventura. Ele basicamente queria ver se o André Ventura era racista ou não. Então qual foi a pergunta que fez? Você tem algum amigo preto? Agora dá um formulário. Amigo preto, tem. No Ciganos, tem. racist. Aquilo era para ver- Homossexual, eu acho que também tenho. Não sei se ali o Zé Armando. Aquele já me mas apalpou o rabo, acho de que fato. sim. Por isso, se calhar são... Ou era para ver essa merda, não vi, foda-se. Mas voltando à cena da. Mas a cena é que a entrevista foi muito má no sentido, porque eu acho que quem vir aquela entrevista e não for assim muito informado ou até tiver assim uma cena mais de revolta e mais... Yeah. Eu acho que pode acabar por apoiar mais o André Ventura à custa desta entrevista. Eu acho que não foi Sim, lá muito... está, porque
Mas viste, o Miguel Sousa Tavares estava a tomar uma atitude mesmo de atacar, estás a ver? Sim. Não era imparcial, estava mesmo a tentar dizer, mas isso não vai resultar, vais ter um governo medíocre se não pagares bem, ou se cortares os impostos desta maneira, o país vai ficar na ruína financeiramente. Yeah. Mas não é essa a função do jornalista. Um jornalista simplesmente pergunta e através da resposta do candidato é que envergonha o candidato. Tem que fazer perguntas difíceis, não é assumir um tom provocador. Mas era acho sempre mesmo assim. há uma cena de... Porque até desculpa, deixa-me só acabar este raciocínio. Porque até contribui para aquela coisa que é um problema muito grande hoje em dia, que as pessoas começam a não acreditar nas notícias ou a não acreditar nos jornalistas. Lá está, e porque... Viste aqueles protestos da restauração durante o fim de semana passado, do confinamento, que houve pessoas que começaram a atacar os jornalistas. Dizer, não nos queremos aqui, vocês são mentirosos. E lá está, mano. Vocês... Mas eu isso não me surpreendo muito honestamente, porque também a classe jornalística, mas não só aqui em Portugal, é muito lado, mas aqui em Portugal é cada vez mais de estar a criar aquele clique, estás a ver? De tentar, se calhar não tentar divulgar a verdade toda, mas sim conjugar de modo que a pessoa fique interessada e queira acompanhar e muitas vezes não são os mais honestos. Foda-se, os mais honestos. Toda a dislexia. Yeah. Mas mesmo aquilo do fact-checking que eu apoio a 100%. Sim, fact-checking sim. Eu apoio 100%. Mas agora o fact-checking começa a soar a lápis azul, tipo a censura. Às vezes há essa impressão. E, tipo... Eu entendo o que queres dizer, mas eu acho que as pessoas não se sabem comportar na internet, sabes, mano? Eu acho que as redes sociais estão a ser um meio muito grande de desinformação e agora tu vês isso com aquelas cenas do Médicos pela Verdade, Jornalistas pela Verdade, isso tudo. Que a TV fez uma reportagem sobre isso e acho que desmascarou muitos deles. Desmascarou muito deles, sabe? Muitos deles têm ligação à pseudociência, pelo menos os que são imensos. Cenas da homeopatia. Imensos. De... Depois, essas áreas, muitas delas são também financiadas pelo governo, percebes? E mesmo na RTP, e surgem vão para os da tarde falar disso, como se fosse uma alternativa fiável, percebes? E nesse caso muitas vezes não falo com um médico para comprovar isso. Mas agora lá está. Mas por um lado é bom, sabes porquê? Ainda bem que existem estes médicos pela verdade ou jornalistas pela verdade, porque no fundo eles são mesmo médicos. E o que estava a acontecer antes é que eles estavam a exercer e ninguém sabia estas opiniões. Mas agora o pessoal sabe. Agora o pessoal pode limpar, entre aspas. Tipo... Sim, porque outra coisa boa é que ninguém consegue ficar calado na internet, não é? Todos querem Exato. falar, todos querem se espumar. Então consegues apanhar aqueles que têm as ideias erradas. Eu acho que isto que eu vou dizer se é um bocado crítico demais, mas não sei se havia haver uma legislação mais apertada na internet. Meu. A internet é a terra da liberdade, obviamente, se toda a gente faz o que quer. Mas a partir do momento em que se cria um mundo de desinformação e de fake news e isso tudo, tá a ver? O pessoal diz tudo sem consequências. Tu no sítio público não vais estar a dizer tudo o que te vem à cabeça e depois não esperar que não leves um murro, porque é o que vai acontecer se estejas alguém. Vais levar um murro. Na internet não acontece isso, meu. Mas é aquela cena que se calhar mais vale, não é melhor deixar que as pessoas digam a merda toda que têm para dizer e depois a partir daí julgar. Mas o problema é aquelas pessoas que não sabem conjugar o que é certo ou o que é errado, percebes? E começam a levar tudo como fatos comprovados, que muitas vezes não é verdade, percebes? E também há outro problema, não é? Cada vez mais torna-se difícil distinguir fake news de notícias verdadeiras, porque nós não temos as fontes, não sabemos as fontes, não sabemos... Claro que os canais oficiais, sei lá, tipo a agência Lusa ou a Reuters, podes confiar. Nós não vamos sabendo, porque nós não conseguimos identificar. Se olharmos para aquela partilha e vimos qual é o website, já há um conjunto de websites que já sabes que vai ser falso, percebes? Eles que já vão ser verdadeiros. E normalmente esses que têm acreditação profissional e tudo, sabes que quem partir vai ser verdadeiro. Menos o CE, por vezes. Mas a verdade é essa, infelizmente. Carlos, não sei se queres falar, estás muito caladinho. Não, eu estou a ouvir. E toquei-te, foda-se, tens álcool? Não tenho. Não temos hoje. Vou estar sem tocar. Mas sabes outra coisa que está... Vou ficar sem tocar. Mas sabes outra coisa que está a dificultar também a distinção de fake news com notícias verdadeiras? É o aparecimento da inteligência artificial nesta área também. Aquilo que estava a falar contigo antes que estávamos a gravar o podcast, sim. As deepfakes, que são vídeos que são criados literalmente a partir do nada. Aquilo são algoritmos que o computador simplesmente recebe
barulho. Chama-se barulho na programação, que é tipo conjuntos de números que não têm significado nenhum. E os computadores, a partir desse input, conseguem fabricar vídeos. Chegou a circular, por exemplo, um vídeo na Bélgica de um político famoso lá a dizer coisas super controversas, a dizer que devíamos investir mais na indústria petrolífera, não sei o quê. Foi saber, o vídeo não existe. Ele nunca fez essas declarações, ele nunca esteve sequer no sítio onde o vídeo foi gravado. Aquilo foi criado do nada com um computador. Começa-se a usar cada vez mais. Legislação sobre essas merdas, porque isso lá está, é mais Mas um veículo. como é que tu consegues legislar isso? Mano, Porque as pessoas têm que ter acesso à inteligência artificial também, porque ela não tem só as tools no CIO. Mas quando não são usados para meio de desinformação, percebes? Se calhar serem punidas também. Mas é o que eu te estou a dizer, por exemplo. Havia um software que entretanto já foi banido. Era um software que tu podias usá-lo para criar vídeos pornográficos de quem quisesses. Yeah. Que era basicamente punhas umas fotografias da pessoa em vários ângulos, não sei o quê. Celebridades. Há um da Angela Merkel, só por curiosidade. Podia ser. Tenho que ir ver isso. Eu até curtia ver um vídeo da Angela Merkel para ver se ela era tão autoritária na cama como é lá na política. Aposto que não. Mano, vagina! Pá, a minha experiência, pelo menos de sexo com alemãs, não é a melhor, porque elas simplesmente sentam-se e ficam à espera que tu faças alguma coisa. Mas eu não quero ir por aí. Mas de qualquer maneira, isto é difícil de legislar, voltando ao que estávamos a dizer, porque isto é software, meu. Qualquer um consegue escrever código. Mano, eu sei. Qualquer um não. Nós sabemos porque a internet é um lugar livre e sempre vai ser. A internet foi criada para isso. E nós só vemos parte da internet, porque há muita coisa que não vemos, percebes? Mas não sei, mas agora quando toda a gente tem acesso, estás a ver? E vê-se, já se começa a ver muita desinformação, meu. E acho que é uma das coisas que têm que ser combatidas, porque as pessoas já estão. É que se antes nós não tínhamos informação e éramos burros, hoje se somos burros também por não sabemos selecionar a informação, percebes, mano? Sim. Ou vamos diferenciar o que é certo e o que é errado. Ser analfabeto hoje em dia não é não saber ler, é não saber ler com opinião crítica. Sim, percebes? Realmente perceber aquilo que está escrito. Percebes? É isso que começa a acontecer. Sim, claro que não vai ser fácil, mas há que criar meios, há que criar legislação ou uma pessoa competente que possa combater isso, ou possa analisar isso, viajar isso, percebes? Claro que não estou a dizer que vamos ser apertados, mas qualquer veículo de informação. Mas a cena é que começas a policiar a internet, assim. Eu sei, mano. Mas a internet era mesmo para isso. Tinhas um fórum onde tu podias dizer o que quiser. Imagina, tu até és um jornalista num país onde há muita censura e é difícil tu conseguires mostrar aos mídias internacional ou até mesmo dentro do teu próprio país aquilo que está a acontecer. O Facebook, por exemplo, era uma coisa excelente para isso. Ou até mesmo a Deep Web, a Darknet. Muitos jornalistas usavam a Darknet para isso, porque não há censura, então eles conseguiam divulgar. Por exemplo, conseguimos receber muitas informações da Coreia do Norte, ou até mesmo agora da Etiópia, lá que está a haver uma guerra civil por causa de uma região que quer ser independente. Muitas das notícias que se recebe é por causa do Facebook. Eu sei, mano, eu sei. Por isso que, tenho... Tem os seus prós e os seus contras, e sabemos que... Mas acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que combater isso, porque lá está, antes havia fóruns específicos para tal coisa, percebes? Agora está tudo nas montras do Facebook. E o pessoal, lá está. É que eu acho que o pessoal mais novo por vezes consegue diferenciar. Agora, se vamos a ver, agora com cada vez mais pessoal pessoal que nem sabe muito de ciência, o pessoal que não sabe muito de com uma idade idosa, com mais anos em cima, que não cresceu com a internet, não tiver uma educação para a internet, percebes? Começam a comer tudo que lhes dão, só porque a internet é sempre a verdade, que não é por vezes certo, e depois isso se calhar acaba por se ver também nos votos, ou na maneira como se comportam, na sua maneira de pensar. Aliás, até já se vê nas eleições americanas que foram elegidas 2 representantes lá para o Senado ou para a Câmara dos Deputados que acreditam naquelas teorias de conspiração do QAnon. Mano, foda-se. A Kanan que se diz? Já que era QAnon. Vocês souberam que houve mesmo um gajo que acreditava nessas teorias, acho que foi em 2017, coisa assim, que foi a uma pizzaria. É um caso que é conhecido como o Pizzagate.
Porque ele achava que naquela pizzaria havia Sim, ali sim, uma sim, rede sim, de sim. pedófilos. Então ele foi lá com armas e estava preparado para matar toda a gente lá. Porque estava a dizer que eles eram pedófilos ali porque acreditava veementemente nestas teorias. Pizzagate, eu ouvi falar disso. E nós, por acaso, há uma coisa que nós não pensamos muito. É que essas teorias são perigosas, especialmente nos Estados Unidos. Porque as pessoas têm a segunda emenda lá, que é temos armas. Aliás, muitos já começam a usar essas ameaças. Viram-se para jornalistas e dizem é para isto que a segunda emenda serve. Para nós, Sim, 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 sim. se o governo estiver a virar contra nós ou se o governo for mentiroso, nós temos as armas para nos defendermos. Só que agora o governo não é mentiroso, mas as pessoas estão convencidas que ele é mentiroso e tem isso. E lá está. Vai ser E pelos meios próprios. também porque as pessoas. Lá está. A Kanan, que também é apoiado pelo Trump. Depois o pessoal também do Trump acreditava em tudo que ele diz e não ia verificar os factos e seguindo toda a volta daquilo do Trump também. E não iam verificar nada e depois são pessoas que são focadas naquilo e só querem acreditar naquilo. Mas não sei, mas é um bocado. Hoje em dia está tudo muito exposto, percebes? E começa a haver uma falta de clareza do que é verdadeiro e do que é falso. E acho que para o pessoal que sente que na internet qualquer opinião é válida, isso não é bem verdade. Mas A cena é que na internet também há outra questão, que é o algoritmo alimenta tudo o que tu lhe dás. Então essas pessoas começam tipo num círculo vicioso, é assim que se diz? Ciclo vicioso. Sim. Tipo, se fores num... Como é que era aquele ditado de se entras num quarto preto com gatos pretos e procuras um gato branco, vais encontrar um gato branco, eventualmente. Então eles, mesmo que... existe. Também acho que não, Uma Carlos, cena mas assim. eu vou dizer que sim, só, Não sei, mas. Eu ouvi- só para deixar a conversa fluir. Não, eu acho que ouvi essa, já não... já sei, aquele gajo que fez aquele discurso do... tens é que bater punho. Lembram-se? Não. É um discurso Sim, motivacional. eu Acho que foi esse gajo, não interessa. Não. A cena é que o algoritmo nunca te apresenta informações contrárias à que tu andas a procurar. mas agora no Facebook. Isso também é verdade, por acaso é uma coisa Sim, que tu ele tem estás toda a a dizer razão. que Ele tem toda a tens toda a razão, razão. mas isso também depende de haver. Lá está. Neste caso nem é preciso ser uma polícia, mas o parte do Facebook. Agora no Facebook, muitas notícias. Tu gostas de partilhar uma notícia agora, de uma notícia que já foi há 10 anos atrás, estás a ver? Já foi publicada em 2010. Se fores partilhar agora, As pessoas nem vão ver a data. se tu carregas na notícia, o Facebook vai dizer que aquela notícia é de 2010 para confirmar se os factos são corretos. O Twitter também tem uma cena Lá nova está. assim. E também com as eleições americanas também já fazem com isso, a ver? A dizer que se alguém estiver a falar do que no estado houve votos ilegais, o Facebook vai notificar que neste estado estão a contar X votos, isto e aquilo, percebes? No Twitter aparece em baixo, veja as fontes oficiais dos votos. Lá está. E quando tu partilhas agora artigos, ou quando fazes um retweet ou caralho, e vais a comentar o artigo, ele aparece-te um pop-up pelo ecrã todo a dizer-te não queres antes ler o artigo antes de falar sobre ele? Tipo, abrir o link e só depois é que... E podes tirar isso. Sim, mesmo com o Covid, muitas vezes Essas são boas no Instagram, soluções. se tu vais fazer scroll, e basta ver a palavra Covid ou uma imagem relativa ao Covid, por baixo da imagem tens lá, para mais informações, visite o website oficial do seu país. Pá, Para ter, exato. as redes sociais precisam fazer isto também para não perderem a sua Credibilidade, é verdade. Senão as pessoas pensam que Entendes? aquilo é uma plataforma de Lá está, mandar e disparar. para o pessoal como nós, acabámos por desistir do Facebook, porque desistir do Facebook começa uma batalha campal como o Twitter e isso tudo, percebes? Tem preciso fazer esse trabalho. Lá está, é também deixar um bocado tipo, as redes sociais aprenderem com os erros para ir Com os conseguir erros e melhorar tentar corrigir. aquilo que o Twitter faz também de marcar a fazer aquilo ao Trump. É a primeira vez que uma rede social censura, entre aspas, Censurou um presidente dos Estados Unidos. Também não temos a rede social aí há muito tempo, não é? Mas pronto, Sim. percebeu-se. Redes sociais já existem desde 2010, já são 10 anos. Carlos, por posso isso. só pedir um favor? Diz. Tira ali o Google, também porque tem pressão nos olhos. A mim também. Mas é que estou a começar a tribar todo. Eu não tomei nada, caralho. Parece que brilha, não é? Mano, esquece, eu... foda-se. Há bocado estava... Mas é isso. Mas uma coisa engraçada, uma coisa interessante que podia ajudar nesta luta contra a desinformação, sabes o que é que era? Era, a partir de agora,
quando se fabricam câmaras fotográficas ou até mesmo nos telemóveis e tu gravas um vídeo, tiras uma foto com isso, devia haver tipo uma assinatura digital, estás a ver? Sim, uma Por impressão dizer, digital. esta foto foi tirada, não tem que ser uma coisa que apareça mesmo na foto, mas tu quando partilhas aquilo tem que ter aquela assinatura, Tens o- Sim, ou então digamos que foi criada nesta data e foi, ou então caso para se distinguir mesmo de montagens. Isso tem mais para direitos autorais, percebes? Que se alguém partilhar. Metadata. Sim, exato. Pessoal, vai por aí. Nem tipo o Facebook, alguém anuncia aquela foto e o Facebook requer à pessoa esse código. Yeah. Para Percebes? provar para que poder comprovar. Ou até acaso- mesmo está tipo, implementado no. Porque as fotografias no fundo são conjuntos de bits, não é? Sim. E metes uns bits extra que são essa tal segurança. Sim, haver uma funcionalidade no metadata que seja tipo. Que já é o que se faz com mensagens, por exemplo. As mensagens têm o bit, não é? A mensagem texto é codificada para os computadores perceberem. E nesses bits tem lá quando é que foi enviada. Que seja de e domínio tem, público. Exato, e tem tipo uma encriptação. E Que não tenha cenas a ver com privacidade e assim. Uhum. Exato. Também não podes partilhar coisas que não queiras partilhar, não é? Mas se for um número de série que não diz nada sobre a tua vida e só. É só um código mesmo, Yeah, só tipo te dá segurança. uma E cifra. Isto parece que qualquer. estamos a falar muito como se estivéssemos a restringir muita merda, mas não estamos a restringir, só estamos a tentar tipo. A cena é que na internet. Não, isto por não é muito que restringir, pelo falamos- contrário, isto é só acrescentar uma coisa que não afeta Eu sei, mas nada só que- a utilização das Só que acho fotos que por com, lá parte está, do... com os ideais que se foram construindo hoje em dia, falar deste tipo de coisas parece que há um bocado de controle, especialmente aqui em Portugal, porque em Portugal somos demasiados livres. Demasiado livre. Mas é verdade, tipo, se fores à Alemanha, perde mais com essas cenas, a Holanda e isso tudo, e acabam por ter tanta liberdade quanto nós. Mas acho que são questões que começam a aparecer que são precisas de ser combatidas, percebes? E que podem mudar muito a cabeça das pessoas e as ideias. Eu acho que. Voltando à cena da internet, eu acho que não dá para policiar a internet. Eu percebo o que é que queres dizer de implementar sim, eu medidas. também acho que não seja possível policiar. E nem é esse o objetivo, percebes? É só. Lá está. Meter uma lei a dizer, olha, se fizeres isto e se encontrarmos quem é o culpado, aí. Exato, mas tipo, é isso espalhar informação falsa, que estou a dizer, percebes? É criar regulamentos Que facilitem só. que caso- facilitem e que, Exato. caso se comprove que foi aquela pessoa que tentou desinformar e criar algo maior do que é, percebes? Sim. Mas atenção. Porque eu acho que nós- a lei e até mesmo tipo, os valores de liberdade acabam por mudar um bocado com a evolução da tecnologia. Porque Também, era muito sim. fácil no século XVIII ou no século XIX, que foi quando a América foi fundada, não é? E muitas pessoas, muitos americanos, ainda se agarram muito a esses valores, que é a liberdade de expressão, não sei o quê, e que são certos. Mas tipo, o que está acima de tudo, dos valores, para um americano que acredita mesmo na Constituição americana, é aquela coisa de ser livre e de poder fazer o que quiseres. Sim. E eu acho que a tecnologia, e não só a tecnologia, também a globalização veio para ficar e é impossível tirar isso. Esses valores acabam Diz por isso à ficar Coreia do Norte. arcaicos. Realmente é verdade, se calhar é possível combater isso de outra maneira. Não sei, mas eu acho também que outra coisa que... É uma linha muito tenue, não é? Entre liberdade e controle. Sim, exato. Não é controle, é censura. É uma linha muito tenue. Ou liberdade e Porque por vezes. bom senso. Não sabe, por vezes já se começa a formar a ideia de que regras é controle e censura não é Olha, propriamente. Um bom exemplo que vai ser uma coisa que vai ser preciso discutir no futuro, mais cedo ou mais tarde, se calhar para já ainda não é um assunto muito emergente, mas em Singapura já existe uma empresa que se chama More Than Human. O que é que ela faz? Vende próteses a quem quiser. Mesmo quem não tenha problemas, quem não precisa de uma prótese, pode ter uma prótese. Ou pessoas que já têm próteses podem tipo tuná-la toda, estás a ver? Podem personalizá-la, podem pôr tipo, parece um dragão, parece tipo um combatente, não sei o quê. Imagina, as pessoas vão começar mas tipo para substituir o membro ou para melhorar o membro? ambos. Mas essa é que é a questão. É tipo Tipo agora já cyborg? não é uma questão só de teres. rights, yeah. É de tiveste um acidente e tens uma perna para substituir. Agora já não é teres uma perna, é teres algo que é melhor que uma perna. Tipo, algo que te faça correr mais rápido. Ou Tuning algo... Em vez de ter biométrico. uma picha, tens 3 pichas ali. Descaralho. Mas é isso, tu Foda-se. começas a chegar a uma altura, começas a conseguir personalizar o teu corpo. Yeah. E vai
ter que começar a aparecer legislação Tuning para isso. biológico, Ou mesmo que não é. seja legislação, pelo menos uma discussão ética. Lá está, mano. O Mas, que é que mas vale, o que é que não vale. Muitas vezes nem é censurar nem nada. Ah, mano, eu punho uma pila aqui e outras assim do lado na anca. Estás a ver? Eu punha aqui nos Sim, mamilos, Assim, mano. uh! Os mamilos masculinos não servem para nada. Ao menos vamos pôr ali uma coisa. Não, também tens os gajos assim roçados à tua frente e tu, uma por cada lado, se achas mas lá está, tipo, nem é censurar, porque tem que haver mecanismos para quando acontecer essas situações se poder defender ou se poder, nas casos, atacar ou legislar isso, percebes? Porque são questões que têm que ser legisladas. Foda-se, até eu me foda então. Esquece. Mas vocês acham que deve ser aceitável? Por exemplo, alguém que não precisa de uma prótese e quer pôr uma prótese porque quer correr mais rápido. Sabes que Isso é eticamente aceitável ou não? posso aprofundar a situação? Há pessoal que se lembra um dia e diz: eu identifico-me como um tetraplégico. E deixa de andar. Como há operações para mudar de sexo, também pode haver pessoas Há pessoas querem. que escolhem não andar. Sim. E põem-se numa cadeira de rodas. Eu sou, Lá está, agora sou tetraplégico. é aquela questão da liberdade individual Mas contra é- o bom senso comum. Lá está, mas é tal questão. É como aquela gaja que um dia acordou e disse: eu sou preta. E era branca como sei lá o quê. Opa, é certo? Acho que não. Mas é a liberdade se és- individual, não é mesmo? Não é? Sim, mas se é estúpido, é imenso. Imenso, mas... Estou a precisar boé, foda-se. O Michael Jackson acabou por fazer isso, não foi? Ou aquilo foi Não, mesmo uma foi doença dele. mesmo uma doença. Eu Yeah, acredito que Mas seja depois uma ele também doença. teve a operação, já que tinha a doença, não sei o quê. Acho que acho ele que depois era- aproveitou isso para. Sim, para tentar acelerar o Ele processo. tinha. Como é que se diz? É vertigo. Acho que era uma cena assim. Ele ia basicamente ia chegar a uma altura que ia ficar com manchas. Exato. E ele aceitou bleach. Como é que se Total. diz? Branquear tudo. Branquear. Para ficar só um tom. E aquelas pessoas que branqueiam o olho do cu? O que é que vocês comentam sobre O olho- isso? Eu acho que nos O olho Estados não, Unidos mas os isso já é pelos- tão aceitável que as pessoas não acham que seja Estás a fora falar do dos normal. pelos. Não, branquear o olho do cu. O olho, O olho, a pele. sim. É porque ou cagam muito ou então não se lavam. Pá, para o cagalhão é a luz ao fundo do túnel. Acho que é bom. Mas tipo, a questão é, porquê branquear o olho do cu? Tens medo que, sei lá, vais que à que deixaste de praia, fazer cai-te os piadas? calções, as pessoas olham para o olho do cu, ai, não é branco? Tipo, é isso a É cena. que é estúpido. É tipo, e depois se fores. Ei, deixa-me ir ao cu. Ai, não gosto de fazer anal. Tu como é que branqueias o olho do cu, meu? Não, mano, é para ter privilégios. Quem limpa espera visitas, foda-se. White privilege. Não é? Se já podes cagar em tudo quanto é sítio. Se fosses preto, não. É melhorar o olho do cu. Recordaste-me o raciocínio, Mas valeu a pena. valeu a pena. Ai, o apartheid das casas de banho. Outra questão que eu vos queria pôr, por acaso, em relação àquilo do Chega e dos Açores, do PSD ter chegado a acordo. Eu não percebi o que é que aconteceu. É basicamente uma geringonça do Chega. Sim, Sim. só que nos Açores. Os Açores também têm um parlamento próprio. Neste caso do PSD, mas Chega com não, o apoio do do Chega, PSD, sim. O que é o PSD? Partido Socialista... Social-democrata. Social-democrata. Sócio. Sócio. Oh, sócio. Não, mas o que eu vos queria perguntar é a maneira como o Chega tem sido combatido. Em primeiro lugar, tipo, quero deixar claro, eu acho que o Chega é um partido que diz coisas xenófobas, pronto, e que deve ser penalizado judicialmente por causa disso. Sim. E que deve ser combatido socialmente até. A não ser que mudem de opinião ou que mudem de discurso. Só que a questão é, como é que nós combatemos isso? Porque a luta ultimamente tem sido nas redes sociais ou tem sido mesmo tipo isolá-los no Parlamento, estás a ver? Tipo, estão lá no Parlamento, mas ninguém quer saber dele. Só que isso é um problema, na minha opinião, porque houve acho pessoas que que sim. votaram no Chega e não foram poucas. E isso depois só dá. Tu vais força. calar as pessoas, vais calar o partido. Exato. Tipo, no fundo é tomar uma atitude também que é ir contra aquilo que nós estamos. Não é? Nós estamos contra o Vai Chega para porque eles trás. vão ser fascistas e vão ser. Vai para trás. Hã? Desculpa, vai para trás. Enough! O nome do Chega para estrangeiros é Enough. Enough. Mas continuem a falar. Desculpa, João. procurar aqui Eu uma sei, coisa. peço desculpa, mas achei muita piada. Sim. Não, é isso que eu estava a dizer, porque no fundo nós estamos a ser um bocado hipócritas ao tomar essa estratégia para acabar com o Chega. Estamos, Porque- e é tal cena. E se nós promovemos a liberdade de expressão, neste caso, não é?
já nos temos, só que também, neste caso, já há legislação que dê para punir tais comentários, percebes? Portanto, uma pessoa tem, se é livre para comentar, também é livre para receber o seu castigo. Neste caso, se for avante. Sim. Agora, não acho que seja fazer cancel culture ou mandar calar as pessoas que as coisas resultam. Até porque, Até porque o Chega acaba por tocar em alguns pontos que no fundo afetam algumas partes da população e percebe-se porque é que eles são contra. Claro que os ciganos não são todos maus, os ciganos não é como o André Ventura diz, obviamente. Mas ninguém vai negar que toda a gente ouve histórias de ciganos a dizer houve uma situação minha com uma prima minha que estava no hospital e apareceram ciganos a tentar ultrapassá-la e a agredir. Toda a gente já ouviu histórias dessas. Toda a gente... Sim. Pá. E também não se pode negar que de facto existem comunidades ciganas dentro de Portugal em que se casa, em que as mulheres casam com menos de 18 anos ou em que no fundo até vão à escola e acabam o secundário, mas há aquela pressão dentro da comunidade para elas não irem mais longe do que isso, para continuarem a vida de cigana, entre aspas. E o que eu quero dizer com isto é que no fundo se calhar até há mesmo um problema estrutural dentro da comunidade cigana. Eu não estou a ser contra a etnia, eu estou a ser contra a cultura. É diferente. Sim. É diferente se tu achares que a etnia é má, isso é xenófobo, ou achares que a cultura ou a maneira como eles estão, como certos membros da comunidade estão a operar dentro da sociedade, que não vai contra os princípios. E a maneira de expor do Chega é absurda, é xenófoba, mas quem apoia o Chega, os votantes, veem isso, veem realmente alguns desses problemas. Não é? Certo, mas acho que... Estar a calá-los acho que ainda é pior. Mas a maneira de atuar do Chega faz com que muito pessoal que seja de extrema-direita e pessoal que seja de extremo, e queira mesmo erradicar e seja aproveitam-se disso para depois... Aproveitam-se para ganhar ainda mais força e apoiar um partido que depois, caso chegue, tenha mais poder ainda, vai tentar expulsar esse pessoal, mas esse pessoal já vai estar integrado no sistema, percebes? E esse é o problema, porque o problema não é propriamente o problema também é o Chega, obviamente, não é? Mas só que é os apoiantes, a quantidade as pessoas que acreditam. Esta cena do Chega que tanto chegar a todas as pessoas concordar com tudo, ou dizer sim, nós vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Eles são todos corruptos. Que chega a todos os tripos, digamos, da sociedade, especialmente pessoal extremista. E depois, e aí sim, é o problema, porque depois lá no meio deles não sabes identificar até chegar ao poder, porque no poder, como já vi em alguns casos na Europa, que eles tentam sempre ser mais brandos que falam, e depois tem sempre aquele pessoal que acaba por sair da extrema-direita, percebes? E acaba-se por revelar quem é. Porque no fundo toda a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Começou com o Trump e as pessoas gozavam com o Trump e não levavam como se fosse uma ameaça a sério. E depois quando viram que era uma ameaça a sério, qual é que foi a estratégia? Foi denegrir os apoiantes do Trump, foi dizer vocês são burros, vocês são racistas, não sei o quê. O que é verdade. Só que toda a gente vê qual é o estado da sociedade americana hoje em dia, completamente polarizada, vês montes de luta na rua. É isso que nós queremos que Portugal chegue também. Não houve nenhum Estado que, apesar do Biden ganhar, eu acho que não houve nenhum Estado, não posso estar a dizer uma merda qualquer, não tenho aqui informação, mas em que o Biden tem ganho com uma larga vantagem. Acho que foi só a Califórnia. Lá está, porque de resto houve mais estados. Acho que acima de 60% para o Biden. Houve mais estados onde o Trump ganhou com maior vantagem do que propriamente o Biden, percebes? E lá, isso é uns estados que eram mais rurais, mais pessoalmente formado. É. Eu acho que cheguei a ler que se a Califórnia fosse um país independente, o Trump tinha ganho as eleições. Ou não tinha ganho as eleições, mas tinha ganho o voto popular. Acho eu. Não, mano, tu vais ver muitos dos estados, estás a ver? Que não têm população de Los Angeles, percebes? E, no entanto, eram vermelhos. Mas não é só isso. A cena na América que eu acho muito estúpida, que eu estive a ver, mas também não sei muito, mas que eu estive a ver é, para além de ter aquela cena do Electoral College ser um voto mais que tenha mais valor ou tenha mais importância do que o voto popular, para além disso, nos votos populares há estados que o voto num estado vale muito mais do que o voto noutro estado qualquer. Mas isso foi pesquisa pelo Red Map, que foi criado em 2010 pelo partido foda-se republicano, exato. Porque eu já não me lembro como é que foi muito bem, mas acho que é quem estava ao cargo daquilo
Porque basicamente tu desenhas. Tens de desenhar nos casos os counties, está a ver? De acordo com a população. Isso é Então, o... e eles fizeram aquilo tão estrategicamente para ganhar um certo partido. Isso já é dentro dos Estados. Sim, Isso já é sim. gerrymandering ou algo assim que se chama. Sim, estamos percebes? assim, mas- Eu estou a falar mesmo fora disso. Tipo, um voto na Flórida, ou o que quer que seja, há estados que, tipo, independentemente do número de São população... swing states, estás a ver? Exato, Sim. exato. Há estados que tu já sabes que vai ganhar. Não, mas eu então acho- as pessoas eu acabam por acho- sentir eu que acho isso são tem a ver com o importantes. número de eleitores que são. Acho que não. Acho que é, para além disso, para além de haver estados que têm mais população que outra, há uns que têm muito pouca população, mas o voto lá vale muito mais do que o voto num... Acho que o que acho que é tipo de um modo psicológico. Eu acho que Imagina, isso é- tu vives, eu acho que isso é- tu vives no Alasca. Eu acho que isso é proporcional. Sim, é O que ele proporcional. está a dizer é proporcional. Pode haver algumas coisas de gerrymandering, como ele estava a falar. Mas o que o gajo quer dizer, eu acho, é tipo, imagina, tu vives no Alasca e queres votar no Biden. Pá, não vale a pena. O Alasca vai ser sempre vermelho. O Alasca tipo, ganha sempre o Partido Republicano. Mas tu, imagina, vives no Alasca e agora emigraste para a Flórida. Aí tu já sentes que o teu voto vai ter alguma força, porque a Flórida nunca se sabe se vai ser azul ou vermelho. Não, Acho que é mais nesse sentido que queres dizer, não? Não, Tipo, eu de acho- forma não. psicológica, tu acabas por sentir. Ele basicamente está a dizer que dentro do Senado há representantes que têm mais poder de voto que outros Não? representantes. Eu acho que foi... Atenção, foi na Vox. Mas... Au. É o barulho. Mas eles explicaram lá as cenas mais ou menos de uma pessoa que vota no... Se calhar estou errado e... Isso é matemática, Carlos. É proporcional. Isso é Não consigo explicar. Isso é proporcional, acredita. Tenho que ler outra vez. Mas há uma coisa que continua a ser Fiquei com a ideia que não era proporcional, que era tipo, uma pessoa era Tu estás- valia 3/4 de um voto, uma pessoa Não, não o está que tu estás a dizer é que lá já, em certos estados, por causa dos counties, por exemplo, vamos dar por exemplo, tu e quase todos os estados que tu viste, Geórgia, estás a ver? Em que basicamente Atlanta era azul, toda a volta era vermelho, percebes? Só que Atlanta tem tantos votos quanto tantos eleitores. tantos sim, sim. eleitores à Sim, volta sim, deles, sim, percebes? sim, Se tem mais que eles estão à volta, são todos vermelhos, só que têm poucos votantes, percebes? Lá está. E é por isso que esses counties são um bocado problemáticos por vezes, porque por vezes são desenhados de acordo com as preferências do Mas pessoal. o Carter também acaba por ter razão numa coisa em que há votos que literalmente não contam. No sentido, eles têm aquela cena do colégio eleitoral. Sim, sim. E o que é que acontece? Agora já está a mudar, já há 2 estados que fazem diferente. Mas o que é que acontece em geral? É quem ganhar neste estado fica com os votos todos do colégio Ou seja, eleitoral. sim. Os outros são ignorados, simplesmente. Exato. Acho que era justo fazer tipo uma proporcionalidade. Tiveste 51% dos votos, tens 51% dos eleitores. Acho que tem a ver com isso. Acho que há estados que têm tipo. Um tem 400 de população, outro tem 4.000, mas este tem 5 representantes, Congressman ou women. Congresswoman, e este tem tipo 3. E acho que há aí qualquer coisa que não bate certo. Tipo, por ter é pouca população, mas os de Electoral College valem mais do que este. Eu não sei, porque lá está. Uma cena assim confusa. Porque nos Estados Unidos eles fazem. Uma coisa que é certa, dá todo fodido aquela meio Não, sabe, nos Estados Unidos- votar e- nos Até afasta as pessoas um bocado Nos do Estados tato. Unidos por causa acontece, disso. lá está, é que cada estado tem o seu número equivalente proporcionalmente à população que tem, percebes? À X população em relação aos Estados Unidos. Todos estes com números de 100% de certezas, mas no entanto, quer dizer, deixar espaço pode haver erros. Mas isto não lá está, é uma conversa de amigos, onde estamos a falar de cenas que estamos a tentar descobrir as coisas, não é? E tentar dar o nosso ponto de vista. Não sei de onde é que isso veio, mas continua. Mas, Amigos! Não, continua. ok, gajos. Mas é que eu perdi o raciocínio, caralho. Foda-se. Puta que pariu. O arco-íris ficou Mas lá está, agora mas- na cabeça dele. Mas Ele foda-se. agora só está a ver as cores todas. Não, é só uma coisa a dizer, ei, vocês acho que sabem tudo. Tipo, não é por isso, nós estamos a fazer isto, obviamente, se estás a brincadeira, estamos a Claro. cagar um bocado para essas merdas, porque nós temos noção do que sabemos, ou o que dizemos. A maior parte das vezes até mano. é, tipo, informal. Mas, É a minha opinião. retomando, isso tu falaste está correto, percebes? Porque lá está.
em certos estados. Porquê? Porque lá está, eles estavam à espera daqueles swing states porque tinham 16 representantes ou 20 representantes, onde uma margem mínima de 10 mil votos ou 20 mil votos faz toda a diferença, porque se o Biden ganhou, logo 16 representados para ele, percebes? E não houve ali o proporcional de 51-49 neste caso. E lá está. E se cá... Vocês não acham até que... Não, até acaba por ser um bocado estúpido fazer estas divisões em termos de população. Até porque, olha, em Portugal acontece a mesma coisa. Em Portugal, quando tu eleges deputados para a Assembleia da República, Lá está, sim, é por sim. distritos. Sim, é por distritos. Só que eu acho que a longo termo isto acaba por funcionar mal, porque distritos que já têm pouca população vão ter poucos deputados, vão ter poucas medidas, porque não há interesse, tens poucos eleitores ali, não é? Porto Alegre tem 2 ou 3 deputados, acaba por não representar uma fatia muito grande dos votantes, portanto acabam por não haver assim muitas medidas para o interior. Ou seja, distritos que já têm pouca população estão destinados a ter ainda menos população por causa disso. Mas agora pensa noutro prisma. Nos Estados Unidos, se fosse proporcional número de votantes, de voto popular, se calhar o Trump ia acabar por ter mais pessoal no Senado, percebes? Muito mais. E quanto quem vota no Biden, se calhar são as grandes cidades, as grandes empresas, onde já é o capital, ia haver mais representação da parte mais frágil, digamos assim. Não é que não tem... Claro que tem a ver com representação, obviamente. Tipo, não estou a dizer que vamos escalá-los. Não, obviamente que não. Porque temos que pensar em todos no país, temos que pensar em todos, no país democrático. Mas agora onde está a maior capital, percebes? E onde há a maior parte... sempre mais influência, sim, concordo. É aquele 50-50 de... Queremos dar mais voz ao pessoal que... Pronto, mais... Mas só para fazer uma comparação. Não tem tanta representação no PIB, mas que tem sua importância, obviamente. Ou se queremos dar mais valor ao aquilo que move mais o dinheiro. É sempre um bocado... Ok, eu entendo o que queres dizer, mas só um pequeno exemplo para também perceberes o que eu quero dizer. Tipo, nos Estados Unidos, e eu chego até a propor isto para Portugal, já agora. Nos Estados Unidos, muitas das escolas, apesar de serem públicas, como é que funcionam? De acordo com os resultados, recebem um certo financiamento. Ou seja, não há uma coisa, não há critérios diferentes, ou seja, esta precisa mais dinheiro porque tem maus resultados, cá vamos investir um bocadinho mais nesta para tentar melhorar. Não é assim. É que cada escola é uma entidade autónoma, de certa forma, recebem dinheiro por... e eles é que têm que usar o orçamento que recebem para tentar ser os melhores possíveis. Se não conseguirem ser os melhores, recebem menos. Eu acho que isto, a longo termo, o que vai fazer é que vai acentuar ainda mais as desigualdades entre escolas. Sim. As escolas que já tinham poucos recursos ou que já estavam em comunidades pobres e que os alunos não são os mais brilhantes, por mais que os professores se esforcem, okay? Acabam por ficar piores. E se começas a ver muitas derrotas, é um ciclo vicioso de derrotas. Exato, porque tu não consegues sair dali. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que todas as escolas sejam boas. Mas a mesma coisa funciona nisto dos deputados por distrito e ou no caso dos Estados Unidos, de congressman por estado. Não é? Se tiver estados que já são maus e tiverem ainda menos representação, maus em termos sociais ou económicos, e se tiverem ainda menos representação, como é que eles vão ter poder para sair do buraco em questão? Sim. Falando do interior de Portugal, a não ser que sejam pessoas do litoral a dizer não, queremos que o interior desenvolva, queremos investir no interior, como é que eles vão conseguir realmente chamar para a Assembleia da República essas medidas? Eu sei, eu entendo isso, João, obviamente que eu entendo isso, mas lá está, mas será que isso seria mais urgente neste momento em razão ao que se passa onde está as grandes cidades, onde está a maior parte do capital, onde há maior investimento estrangeiro? E outra coisa, percebes? Estratégias diferentes, não é? Tu podes querer investir naquilo que já está bem ou podes querer pegar no que está mal e tentar melhorar. Começas a pegar mais pessoal do interior para o Parlamento, certo? Mas parece que se calhar uma parte do país onde já está mais muito deserto, a ver? Pouca população envelhecida, se calhar não corresponde realmente ao que o país necessita ou quer investir. Também não podes dar dinheiro assim à toa. Acho que esses pessoal esses municípios do interior, acho que o mais justo seria apresentar uma proposta e dizer, olha, precisamos desta verba, isto vai trazer mais população e tal, e vamos subir. Acho que não podes dizer, olha, pega dinheiro.
Tipo, eu entendo que tem que se dar mais valor ao interior. Percebes? Só que não se podemos estar a meter mais pessoal no Parlamento se também não há representação Exato. a nível de população também no interior. Agora, se começares a ver maior. Agora começares a ver medidas para lá passar outras para o interior. Está a haver medidas, só que ninguém quer ir, obviamente. Mas que o governo faz medidas, faz. Mas se acabasse por ver mais pessoal cada vez ir mais para o interior, pois isso ia resultar também em mais pessoal no Parlamento e isso acabar por se ajustar as bancadas parlamentares de acordo com os distritos. Sim, também tens razão. Acaba por ser uma medida que depois se anulava. Já isso nas escolas dos Estados Unidos. Yeah. E isso é um modelo de que privilegia os ricos e os que têm melhores hipóteses do que os pobres. Porque se numa escola que tenta melhorar, tenta até criar projetos novos e isso tudo, no cabo não tem resultados porque os resultados não aparecem de um ano para o outro. Tem que ser a longo prazo. Quer dizer, acabam não ter projetos novos porque nunca há financiamento, porque nunca conseguem melhorar, percebes? Exato. E lá está. E é estúpido exigir resultados de um ano para o outro, porque tu não vais criar um modelo de educação de um ano para o outro. É impossível. Pois. E o processo de os alunos não educação vão e ficar de magicamente crescimento, melhores. o processo de educação e de crescimento vai para a vida inteira, percebes? Não é de um ano para o outro que consegues mudar isso. Também há a educação generacional que demoram 50 anos a corrigir. E isso não mudas com um orçamento de Estado de 2021. Tem que ser mesmo uma coisa muito mais... Acho que nem num mandato de 4 anos consegues não, mas isso está-se a falar mudar de um dia para o outro. Mas isso está-se a falar a nível de apoios para as escolas, percebes? Neste caso nos Estados Unidos, de que é necessário. Tipo, é tal cena do capitalismo contra o socialismo, não é? Mas, por exemplo, aqui em Portugal, uma coisa... qual é, no fundo, tipo, quanto poder têm as câmaras municipais? Estás a ver? Por exemplo, tu moras em Viseu, caralho, ou tipo, num concelho à volta de Viseu. Guarda. Queres... Não, um concelho. Uma coisa mais pequena ainda. Mangualde, foda-se. Okay. E tu queres, sei lá, criar uma escola nova. As pessoas lá querem criar uma escola nova. Não basta ir à Câmara, tens mesmo de ir ao Poder Central, tens de ir até Lisboa. Ministério da Educação, sim. Ou seja, talvez aquela solução de pôr mais deputados no Parlamento nesses conselhos, nesses distritos que têm menos população não seja boa, como nós estivemos a discutir. Mas dá mais poder, mais autonomia, tipo, às regiões do interior. Sim, interior, sim. Tipo, todas as regiões de Portugal, na verdade. Tipo, descentralizar o país. E deixar que certas coisas as decisões sejam tomadas pelas câmaras. Porque o dinheiro vem do governo, não é? Acaba por ser um orçamento central. Não é verdade. Por exemplo, o IMI não vai para o governo, o IMI vai diretamente para as câmaras. Sim, neste caso tens razão. Mas, eu acho que a função do governo deveria ser mas a maior parte do dinheiro vai para o governo. Tipo, basicamente, depois é que é distribuído pelos distritos, pelas câmaras também. Agora, há certos valores que vão diretamente para as câmaras. Eu acho que as câmaras não têm algum poder, percebes? Agora, nós já temos, se calhar, muitas vezes desvalorizamos o poder da Câmara. Tipo, assembleias, isso tudo... O pessoal aqui em Portugal não quer saber nada disso, nem se 60%... mas as câmaras não têm assim tanto poder quanto isso. Por exemplo, se tu quiseres diminuir os impostos para o comércio, especificamente neste sítio, porque achas que vai incentivar ao crescimento, é uma decisão que tem que passar pelo governo, não é? Não tem assim tanta autonomia quanto isso. Não sei falar de exemplos específicos, mas cá aqui em Balongo, por exemplo. Em Valongo nós queríamos investir ali na Santa Justa. Queríamos fazer da Santa Justa um parque natural e tipo, tirar de lá os eucaliptos e fazer algo que fosse atraente. Sim. Que, tipo, no fundo, criar aqui um pulmão verde para o Porto. Só que a Câmara de Valongo nunca tinha o poder para decidir isso sozinha. Tinha que passar por muitas regulações e muitas burocracias. Às vezes, para se tomar uma decisão política aqui em Portugal é preciso passar por esta entidade que necessita da aprovação de outra, que precisa de votar em unanimidade para que todas decidam isto em conjunto. E aliás, isto agora na altura do coronavírus vê-se que realmente as decisões não são tomadas com a velocidade necessária. E não há mecanismos que ajudem a isso, que ajudem a acelerar o processo. E também tens que pensar noutra coisa, tinhas que dar muito mais importância às eleições municipais. Mas era preciso que as pessoas se envolvessem mais na política também. Hoje em dia, se as eleições normais são 60% de abstenção, as municipais nem quero saber. Nem quero procurar porque acho que me vou às vezes, ainda pressão. Às vezes vê-se nas séries nos Estados Unidos
e agora vamos à Assembleia. Tipo, o pessoal que mora todo no mesmo bairro e cá. E é proibido pintar as casas de cor branca. Não sei. Tipo, Estão todos tipo- ali a votar e votam, não é? tipo E Chico- agora vamos banir isto porque vamos Tipo banir Chico ovelhas Sansão aqui com porque só maior. gostamos de Yeah. cabras. Em Portugal não acontece isso, pá, não. Ou eu é que não sei. Tipo, É assim, há assembleias, mas quase ninguém vai, porque também Ou a é verdade é isso. uma, também há falta de divulgação. Eu também acho que Há também... falta de divulgação e as pessoas trabalham 40, 45 horas semanais e quando chegam a casa só querem é ver Eu mas sei, isso também é outra questão que é o verdade. Secret porque- Story e não sei o quê. Mas não há tempo para uma pessoa pensar em política hoje em dia. Tendo em conta que a política está mais complexa do que no século anterior. Pá, agora tens que pensar em muitas coisas. Tens que pensar nas outra climáticas, coisa, tens que sim. pensar tipo, E qual é a em, tua... em sistemas de Mas a saúde. cena é que- E qual é a tua... a atenção da política está a competir contra quem? Contra o entretenimento que temos agora na internet. É muito complicado. Eu Sim, acho, sim. E eu não é- acho e não é que só- já- não é só isso. Escolheres As ir... escolhas. Eu acho que desde o 25 de Abril... Também é que falta sempre- de tempo e de energia. Eu acho que desde que o 25 de Abril que sempre foi um bocado baixando a atenção pelo... Até que hoje em dia já há muito pessoal desvaloriza ao 25 de Abril, infelizmente. Porque o 25 de Abril é o que nos permite estar aqui hoje. Sim. Mas não sei, acho que o pessoal Se hoje calhar em dia... estávamos aqui na mesma, mas não. Sim, mas nas casos com alguém entrar pela porta adentro. Mas não sei, tipo, o pessoal não dá a importância devida à política, se calhar, e depois acaba por ver a porcentagem da prestação que há sempre, não é? Tipo, 60%. É de educação e é generacional. Mano, mas é preciso controlar, não é controlar, combater isso. Sim, sim, sim. Combater isso e é mesmo eu acho que a educação faz todo o sentido, percebes? A educação é o que molda uma pessoa. Sim. Se houvesse desde pequenino que houvesse mesmo tipo, alguém a mostrar a importância de a diferença que o teu voto faz, percebes? Se calhar até motivar as pessoas a entrarem na política. Até porque muitas vezes que nós vemos nos partidos políticos, nos JSDs e essas cenas todas, mesmo a nível local, é que muitas vezes entram por conflito de interesses, não é? Sim. E por cunhas e por que querem pertencer a isto, querem pertencer a E aquilo. o conhece este, conhece aquele. Já acontece isso nas universidades e nas AES, isso tudo, quanto mais na política, não é? É sempre uma escola. Isso é sempre uma escola, não é? Eu acho que é uma das razões de que... Eu acho que isso podia- que falas, espera, isso que tu que falas, eu acho que é uma das razões, da minha opinião, com o pessoal da política que temos agora. É que quase todos são, tipo, famílias de Cascais e pessoal rico e pessoal que nunca... Não há ali ninguém da classe trabalhadora, de, tipo... Não vejo lá ninguém atualmente que tu digas, olha, esta pessoa veio de uma família de classe baixa e trabalhou e chegou lá. Por falar nisso, há um projeto muito interessante da comunidade de cultura e acho que cultura e arte. Não escreve bem, não está a dizer merda. Minha voz fica sexy. A tua voz é sempre Mas Comunidade de Que é- Cultura e das Artes. é uma comunidade Cultura de cultura e e arte. arte. Sim. Que Comunidade está a ter Cultura um e Arte. projeto em parceria com, não sei, não me lembro, peço desculpa, mas que estão a entrevistar todos os deputados da Assembleia. Eu vi. E acho isso muito interessante. Tipo, Eu não sei se é da comunidade E é- Cultura e e é Arte, isso- mas foi divulgado por eles, pelo menos. e acho que isso, lá está, dá para ter uma melhor ideia das tipo, pessoas que nós temos no Parlamento, percebes? Sim. Falta Mas muito Agora, isso. nós- É nós aquela isso coisa, tudo, tipo, não se- Falta muito isso. A maior mesmo. parte- Só vemos pessoas de classe rica, mas muitas vezes é pessoal de que não é de Cascais, são de outros sítios, só que não sabemos qual é o background deles, o que é que fizeram na vida, não sabemos. Exato. Percebes? Isso por acaso também foi uma questão que agora o André Ventura anda a falar muito disso, mas que é até pertinente, que é... Há demasiados deputados no Parlamento ou não? Porque agora temos 280 Eu ou acho que sim. 230. Não importa. São mais de 100, que é o número para o qual ele quer diminuir. Mesmo que tu sejas versado em política, mesmo que tu sejas uma pessoa curiosa, como é que tu tens tempo para conhecer 200 e tal Exato. deputados? Mas não é só deputados, é candidatos, não é? Porque não basta de conhecer os deputados, também se quiseres votar, claro que a solução não é votar a um aluno, nem nada disso. Mas será que temos demasiados deputados? Será que é preciso mesmo assim tantos para... Porque no fundo acaba também por dificultar a vida dentro do Parlamento em si. Eles querem fazer propostas ou querem fazer decisões, Sim. mas é preciso ouvir muita gente, é preciso ouvir 200 e tal pessoas. A questão. Claro que isto afetava os partidos, não é? Partidos mais pequenos ou regiões, Exato, é regiões isso que ia mais falar. pequenas. É isso que ia falar. Mas a cena é que eu acho que diminuir afetava mais em proporção os grandes, não é? Porque o PS perdia muitos mais deputados
Certo. Ou o PSD perdia muitos mais deputados do que o que perdia o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda cá perdia o PS perdia 50. Ou coisa assim. Mas isso, lá está, não seria proporcional, então não caberia por... Era proporcional na mesma, só que a quantidade total de deputados é que era menor. Não sei, por acaso eu nisso gostava de melhorar, de ver melhorar um pouco, porque lá está, gostava de saber até que ponto todos estes deputados, qual é o trabalho deles na Assembleia, percebes? Pois, Porque deve haver pessoal e que pouco ou nada faz porque se quer é demasiado pessoal, percebes? pois. Mas eu também não sei Não qual há é, tempo para todos fazerem não sei como é que é no intervenções. resto da Europa, não sei comparadamente com outros países da Europa. Eu sei que Eu acho que- Espanha, Itália e Grécia têm tantos como nós, ou mais. Mas a Holanda e outros países têm menos. Lá já, porque, Espanha e afinal, Grécia Em também. proporção. Em proporção. Espanha e Grécia não são assim grandes Exemplo. exemplos de democracia europeia, digamos. Mas eu sempre achei isso, já há muito tempo, já há muitos anos que achei que havia muita gente na política, demasiada gente. Na minha humilde opinião também. Mas é muita gente naquele parlamento e muita gente a falar. E acho que quando tens demasiadas vozes, depois parece que não... É difícil Tipo- tomar decisões, não é? Sim, Tipo, estás a ter um acidente de carro e estão, tipo, imagina que estão várias pessoas a conduzir, não dá, né? Tem que ser uma Exato, pessoa. exato. Ou a Eu pilotar acho um que sim. avião, não é? Estás a pilotar um avião, está quase a crashar, sim. não podes ter um a dizer, não trava, e outro, não, acelera. Precisas, tipo, Exatamente. Mas por Exato, outro lado, será exato. que o Ventura não diz isso? Agilizar. Porque sabe que reduzindo o número de deputados na Assembleia, ele ia acabar por ter mais poder também. É capaz de haver Assim, aí claro um que interesse. o Ventura tem interesses. Sim, sim. O Ventura, Obviamente, quando existe, percebes, tem interesses. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de ele ter os seus interesses, no fundo, se calhar até é uma medida que, Sim, que mas, faz sentido. é daquelas cenas que acontece muito na política portuguesa, que é sempre de oposição. Cada um puxava a sua sardinha e acabou, percebes? Sim. E não se procura consenso. Porque ele tenta sempre puxar para o seu lado e sabe que com os argumentos consegue convencer o pessoal. Agora, eu já vi alguém defender de facto o número atual de deputados na Assembleia. Se ninguém comentar isso, é porque há uma coisa de facto lá que não funciona bem. Mas até é uma questão da população conhecer quem os representa. Não é? Sim. É impossível tu conhecer as opiniões de 200 e tal pessoas. Não é? É impossível lembrar-te da cara. Eu não consigo lembrar da cara de 10 pessoas, quanto mais. Eu- Tipo, Eu tenho assim uma impressão de que. Mas não é baseado em nada. É só baseado em populismos, que eu não tenho grande informação. Mas acho que é tipo. Foram-se arranjando ali posições tipo tachos e depois, passado um bocado. Ei, foda-se, temos 300. 300 deputados não, dentro da não, Assembleia. a questão é que, pela Constituição de Portugal mesmo, há um número mínimo de deputados Sim. no Parlamento. Que é para não acontecer coisas tipo bem uma ditadura e o gajo decide remover todos os que não eu quer e ficam só lá 50 que são todos dele. Faz sentido. Achas que deve haver um número máximo também? Deve haver um número máximo. Deve haver. Não sei se há, é uma boa questão. Mas se deve haver. Se calhar não há, Se não há, Não deve haver, não sei. caso houvesse um aumento exponencial da população, mas Mas não fodemos assim tanto. Quem me dera. agora poder e vir estrangeiro ou conquistar Não, a mas- Livença. Mas se não há, devia A haver. Galiza junta-se a Portugal. não é? Mas eu acho que sim, acho que tipo. Eu acho que foi isso. Foram-se fazendo taxas e taxas durante anos. Depois chegou-se a uma altura que temos demasiado pessoas para preencher. Se calhar não. Isso que estás a dizer, se calhar é verdade, não em termos de deputados, mas em termos de instituições. Ou de fundações. Fundações também é outra coisa Fundações? que já se fala há muito tempo, mas que nunca se faz nada sobre isso. Há Nunca se muitas faz. fundações que são simplesmente É até alguém, servem só para é branquear até alguém, dinheiro. é até para- alguém chegar à frente, como aconteceu com o caso dos colégios privados que tinham financiamento público. Ei, isso foi tão. Mas também falou-se muito e muito até alguém decidir, não, vai ser agora. Pois, exato. Percebes? É o que eu digo, nós parece que temos políticos que não conseguem ou não querem agir, meu. Ou demoram, ou processos judiciais foi em a maior parte das Portugal. vezes em Portugal. Há quanto tempo é que o Sócrates está a ser julgado? Há quanto tempo demorou para o Ricardo Salgado ser sequer chamado a Eu sei. tribunal? Não, porque lá está. Porque uma coisa, na outra estava a ver a entrevista do Marcelo e é verdade. Com eles, os processos todos vão para a frente, percebes? Mas perdi-me o meu raciocínio agora. Foda-se. Esquece, estou cansado. Mas
Não condenes a paixão. Ah, tipo, outra vez, vocês já fizeram isso no último Já fizemos, podcast. mas caguei. Tipo, caguei. Ai, que está a ficar Mas um bocado já repetido. sei, foda-se. Ah, boa, Mas, vamos lá. puta que pariu. Porque a maior parte da política em Portugal é pura e simplesmente da oposição. Sim. Desculpa, não ouvi a primeira É da oposição. É pura e simplesmente oposição. Eu ouvi essa parte, não ouvi foi o início. Que a maior parte da política em Portugal... A política em Portugal sim, é percebes? de oposição. É Sim, sim, simplesmente sim. oposição e não há diálogo e não há, se calhar, muitas vezes também dar o aval para se poder avançar com certas investigações, de certas legislações. A verdade é uma. Ah, pá, mas é um caso, por exemplo, o caso do Sócrates ou do Salgado. O Salgado provavelmente roubou mais dinheiro ao Estado português que ridículo. toda a gente junta que recebe Não, subsídios eu sei, e- desde o início da democracia, não é? Eu sei, mano. E depois, tipo, lá está, o Estado português sendo maior usado, ele não conseguiu culpar o... Não consegue haver um castigo máximo, Sim. percebes? Uma Já está há tanto tempo restituição nisso. do E dinheiro, o gajo vai não é? morrer, vai acabar por ser, não digo ilibado, mas morto, um pouco nada vale, não é? Pois. E... A maior parte de. Isso vê-se agora nas propostas de quem se está a propor agora para ir para. Os candidatos à presidência, muitos falam de corrupção. Falam do novo banco. Falam Sim, de- sim, sim, sim. Todos Muitos têm falam as no mesmas combate à mas- corrupção. Já as anteriores, o Paulo Moraes tinha defendido isso e era a bandeira de campanha dele era a corrupção. E eu acho que era a partir, a partir dessa altura que já se devia ter votado numa pessoa de género. Agora é que entrou agora na... Mas acho que corrupção já é uma palavra um bocado vaga, porque falam em todas as campanhas, mas depois campanhas de fiscalização, percebes? Mas depois de medidas mesmo, É o não que, é? é o que falha muito em Portugal, Sim, é sim, a fiscalização, sim, sim, sim. mano. É fiscalização. Falha muito em Portugal, eu acho. Sim. Se fosse... E quando vais ver... quando uma pessoa que não segue política de todo se lembra, olha, vou ver esses discursos lá no Parlamento e não sei o quê, e vê o pessoal todo a mandar insultos um para o outro, Uhum. e não vês nenhuma medida e solução a ser discutida, é só, olha, tu fizeste isso. Este, quando um estava grande no problema. governo, não fez isto. Exato, esse é Ou o, fez é o maior isto. problema do Parlamento, é que eles estão a ser pagos para mandar a merda uns aos outros. Sim. E nós ficamos aqui a chorá-los enquanto eles estão lá. Não Acho há- isso muito. Acho que é a bandeira de campanha do bom candidato agora devia de falar muito nisso, nessas coisas e na corrupção e na fiscalização. Vê-se já, agora para decidir o Eu futuro estou- orçamento eu do estou Estado farto- numa eu altura em que sou muito honesto, estamos... Eu estou farto de bandeiras de campanha e de palavras. Eu queria ver mais ações. A verdade é essa. É isso que falhamos mais, percebes? Sim, sim, sim. É, Mas porque- temos- e o que estou a dizer muitas vezes é o que esse pessoal vai mais pela aventura. Mas tem que estar no papel, na proposta da medida de opa, sou candidato à presidência, mas o que é que eu quero fazer quando chegar lá? Tem que estar lá. Se um candidato que está lá e que não diz nada sobre corrupção e diz, está tudo bem. Não- Mas isto diz sempre, obviamente tem de se dizer sempre nas propostas. Agora, chegando lá, tipo, vamos o que é que é passar para cá? Nada, não é? É só esses processos avançarem, mas de resto, como é que se tem o resultado na justiça? Está bem, até logo. Temos que saber ler os Ah, pá, candidatos. mas isto nem, acho que nem seja só um problema de Portugal, até mesmo no Parlamento Europeu. Sim, sim, Com sim. isto, Portugal já estava a contar com a bazuca, não é? Sim, Com sim. o dinheiro todo. E agora houve 2 países que votaram, acho que foi a Polónia e a Hungria. E já há a possibilidade outra vez de já não vir dinheiro europeu. Eu não sei o que é que Portugal vai fazer se não vier esse E dinheiro logo a europeu. Polónia e a Hungria que estão basicamente a boicotar a UE. Pois é. Sabes porque é que eles votaram isto de vir a bazuca europeia? Porque as condições era que para receberes esse dinheiro da Europa tinhas que obedecer aquilo que é ser um Estado de Direito. Ou seja, Pois, tinhas, pois, tinhas pois. que obedecer Sim, às sim. condições de democracia. Sim, sim. Não sei muito bem quais são os critérios específicos, mas a Polónia e a Hungria acharam bem, é melhor não aceitar porque nós cá A podemos Hungria chegar já- Direitos às mulheres. A Não, um Hungria- estalo que te fazer um a Hungria- um aborto só porque podes morrer. A Hungria já Morre, está- qual é o está- problema? está em choque com a UE e agora a Polónia está a entrar pelo mesmo caminho. Também já há alguns anos a Polónia, mas agora está a ser mais choque frontal. Tipo, acidente na A4. Mas olha que vai Mas- aparecer cada vez mais países assim na Europa, é isso que eu tenho medo. E até mesmo países que supostamente são tipo, Oh, mano, digamos, os guarda-costas da democracia, tipo a França e a Alemanha, mesmo dentro desses países já começa a surgir aí uma vaga Sabes de o que é que eu fazia? nacionalismo. Mas e lá está, anti- Eu fazia europeu. como o antigo, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o Cameron. Acho que era Cameron. Sim.
com a cena Camarão, do Brexit. Basicamente ele fez foi tipo, vocês querem sair? Ok, saem. Vamos ver os resultados desta merda. Tudo então. bem, eu fico aqui e olho e vamos ver o que é que vocês vão fazer. E é o que está a dar. Eu fazia o mesmo na Europa. Polónia. Querem fascismo outra Polónia. vez? E tal, nós não queremos dar direitos às mulheres e aborto e tal e coisa. Ok, saiam da Europa. Tudo bem. Mandar esses gajos todos sair da Europa e depois olhar o que é que vai dar. Vai dar merda, mas pronto. Países, O problema é que eles não querem sair da Europa. países do ou- leste europeu é sempre um bocado complicado, porque eles têm aquela cena de sempre foram mandados por alguém, sempre foram. Sim. Tiveram sempre durante pouco tempo a sua autonomia, percebes? E agora querem realmente. E querem mostrar sempre que- ter essa autonomia. Como meter-se em projetos europeus, basicamente em programas de cooperação entre países, neste caso como a UE, mas não querem perder a sua autonomia. E qualquer coisa que ameace a sua autonomia, eles ficam sempre todos tremidos porque têm sempre aquele trauma que é Pois. legível e justificável, mas lá está, por vezes já é aquela cena de ei, não queremos que controlem as nossas coisas, já se faz não fazer isso, não queremos mais disso. Queremos Mas fazer então à porquê que nossa- estão à na nossa- União Europeia à os nossa gajos? maneira, percebes? Eu entendo. Mas porquê que eles estão na União Europeia então? Pois, Para receber dinheiro. Para receber dinheiro, para fundos, não é? pá, eu... Aí o Carlos acaba por ter razão então. Porque se realmente não estão a contribuir para aquilo que é o projeto europeu, que é um para projeto isso, de paz, é um porque projeto... senão aceitavas a Turquia. Sim, eu sei. Mas cá é mesmo esse o objetivo da União Europeia. É não deixar que eles fujam para a influência da Rússia ou que fujam para a influência da Turquia, porque se calhar seria pior aí. Que Ou até dar o exemplo a outros países europeus E não só- que devem fazer e não o só. mesmo. E eles têm, sabes que também a União Europeia também tem programas de mobilidade Erasmus, isso tudo que é para também o pessoal ter uma consciência mais europeia, percebes? Durante a sua formação, até porque já é programa de Erasmus para básico e secundário, percebes? Portanto, esse intercâmbio tem que ser. E é muito bom isso, meu. É excelente e acaba por incentivar o pessoal a perder o medo de fronteiras, perder o medo de conhecer. Tem mesmo aquele senso de europeu, percebes? É isso. Eu sinto-me uma pessoa mudada desde que fui desde que fui estudar para o estrangeiro. Foste amigo estrangeiro. Desde que fui Os primos estrangeiro. da France. Mas pronto, desde que fui estudar para o estrangeiro, sinto-me mudada, mas tipo, em termos da maneira como vejo o mundo. E tipo, daquilo que eu acho que possam ser as minhas possibilidades no futuro e tal. Eu acho que qualquer pessoa que passe por um programa desse, Sim, de sim, Erasmus, sim, viver lá sim, fora, sim. conviver com culturas, tipo, Sem dúvida. falar com pessoas que venham de todos os pontos do mundo, ajudar a adquirir pontos de vista. Mas é Erasmus na Polónia. O meu irmão está a fazer isso. Tipo, tudo bem, eu não, nada contra o teu irmão, Yeah. mas tipo, Mas- há tantos países na Europa. Mas lá estamos. Mas É mais fácil. É barato, é barato. Lá não é A preciso comida é estudar. boa, mas... a União Europeia também sabe. E vodka é água lá. A melhor não, para atacar esses nacionalismos extremos também é incentivar o pessoal a fazer esses programas de intercâmbio europeu, de Sim. apoios europeus. É esfregares com estrangeiros na cara, para eles verem que são bons, Basicamente, realmente. basicamente, percebes? Sim. E o pessoal também cresce com essa cena de que eis, olha um francês que fiz. Quer dizer, franceses, não é? Nunca são fiz. Sim, Estou a brincar. Pegaste no pior exemplo. Tu. Foi o pior exemplo. Mas depende. no italiano, que coisa! Magnifico! Ai, ai. Que coisa! Mas há outra coisa que eu noto, e eu acho que quem fez Erasmus também vai concordar comigo. Tu não, Bubadeira! Bubadeira! mas é que tu continuas a achar, apesar de tipo, tu fazes o Erasmus num país europeu, mas Que eu o acho vodka e Red Bull é boa ideia, continuo a achar isso. isso é, se for Jägermeister e Red Bull, sim. Mas, Pronto, peço desculpa. anyway, E aí, continuas... Master e vodka é Ai não, É que já- uma de cada lado. eu vou ser muito honesto, eu tomei tanta coisa em Erasmus. Não, mas Eu deixa-me sei só o que é que aquela está a coisa, tomar, peraí. É que tu vais, mas eu acho que não ficas com a sensação de que existe a Europa. Eu acho que tu ficas com a sensação sim, mais sim, que sim. existem duas Europas. A Europa, se calhar é três, mas principalmente a Europa do Sul e a Europa do Norte. Tu vês até mesmo tipo, na maneira como as pessoas convivem, não Claro, era? claro. Tem Sim, sempre sim, o sim. grupo de espanhóis, Mas o grupo de isso italianos. são questões e, tipo, culturais, isso são questões culturais que tu não vais conseguir diferenciar entre os povos. Porque estão nas raízes de cada país. Sim. E neste caso também da Europa do Sul e da Europa do Norte. Mas depois as pessoas acabam por encontrar o seu intermediário e acabam por gostar da experiência também por causa das diferenças, por sentir que que há outros. Sim. há outras coisas no mundo e que se calhar que tornam-nos todos para o mesmo, percebes? Só E a União diferença. Europeia sabe que é muito importante cada vez mais incentivar esse tipo de programas de apoio também à população e isso tudo, porque quem também tem mostrar que estão presentes. Percebe? Só a diferença geográfica de pessoal do Sul de ter o contacto com o Mediterrâneo e
Ficam E sífilis. você- Sim, isso é exposto a... Só isso, comparar as pessoas dessas com pessoas de países que nem acesso a mar têm É. e só temperaturas baixas, o choque cultural é interessante. E é bom até para espalhar, por exemplo, nós queremos espalhar mais Portugal pelo mundo. Que maneira melhor devia fazer do que levar jovens ao mundo e para Sim. falar de Portugal e para... E fazer, Olha, bebê, fala-me quantas e fazer pessoas... bebê Erasmus também. Ai não, não sei se aconteceu, não é? Não fiz nenhum teste genético, mas pelo menos ninguém se queixou até agora. Mas Tu és quantas filho da pessoas, Europa. quantas pessoas de vários países da Europa e até do mundo, já tive pessoas dos Estados Unidos aqui em Valongo, cara. Sim, Quando sim, é que sim. o Valongo alguma vez ia ver um americano? Não, mas foi às custas de eu ter feito Erasmus, e como eu, muita gente já fez Bielorrússia e Erasmus. tudo. Da Bielorrússia, exato. Aliás, até isso, até ter tipo... Eu, se quisesse ouvir notícias da Bielorrússia antes, tinha que ouvir pelos mídias, que quer se queira, quer não, tem sempre a sua falta de acesso à informação, não é? Não há jornalistas a entrar na Bielorrússia de forma assim livre, a falar com a população. Sim. E não é a mesma coisa, porque visto pela televisão não há aquela... Isso aquela Sim. Muitas vezes vão lá Agora, em tendo trabalho, uma mas amiga não tem bielorrussa que me contactos. conta... Diz? Muitas vezes vão lá em trabalho, mas não têm contactos, percebes? Não Exato. têm é isso. contacto E acabam por não falar com as pessoas certas, sim, não é? com o povo local. É muito diferente eu ouvir nas notícias e está a haver manifestações na Bielorrússia e estão a morrer pessoas do que ouvir um amigo meu ou uma amiga minha com qual convivi e confio nela Sim. a mandar-me vídeos e a dizer-me: olha, passou-se isto, aquilo e aquilo, só para que saibas. E se quiseres tipo, esperar aí pelo teu E na país. televisão tem o tempo limitado. Sim, Com a exato. tua amiga podes falar o dia inteiro. Exato. E há Não aquela é isso. ligação, aquela E a ligação, ligação, porque conhece sim, a sim, sim. pessoa. Pá, e se fomentarmos cada vez mais isso, conhecer pessoas, tipo, tudo lá, até para mostrar que a humanidade, no fundo, é igual no sentido de sentimos todas as mesmas coisas e, no fundo, queremos todos, não é as mesmas coisas, mas queremos todos um modelo, tipo, parecido para aquilo que é o mundo e a sociedade, não é? Queremos todos paz, queremos todos Sim, prosperidade, queremos todos, tipo, boas relações. E a melhor maneira de fazer isso é mesmo, pá, obrigar as pessoas a... É por isso que a União Europeia Tem que não conhecer. expulsa tão facilmente a Hungria e a Polónia também, porque além dos fundos europeus que iam ser Até para ajudar as pessoas a que estão lá fundo dentro. perdido, percebes? Porque sabem que é importante manter esse cunho europeu, manter essa presença, percebes? E mostrar que também combater isso e a União Europeia tentar intermediar com a Polónia e com a Hungria essas questões de violação de direitos humanos, isso tudo, mostram aos outros países da União Europeia que se calhar que estão a fazer uma coisa que para juntar a eles, percebes? Para Sim. ser mais fortes, a União. A cena é... Já se perdeu o Reino Unido, não é? Agora não se quer perder mais ninguém e criar aqui uma onda de que parece que é muito fácil sair da União Europeia. Uhum, exato. Concordo Eu acho que se contigo. deve tentar tudo, como se tentou com o Reino Unido. Mas chegar a uma altura em que eles começam a Claro, coisa e mano. tal, oh, amigo, Mas olha... já sabes que o Reino Unido foi a confusão que Quis foi. e quiser. Sim, E sim. continua a ser. E continua a ser. Quanto mais claro que não são parceiros tão grandes como o Reino Unido, mas A do Reino Unido foi... se tu mostrar que isso é um processo fácil, pá, qualquer um vai poder sair tão facilmente. Depois da é União Europeia. entrar e sair e acaba por não ser um projeto muito sério. Lá Um está, projeto nem um em projeto muito europeu. sério, nem muito coeso, nem. A cena do Brexit eu acho que foi tipo... prova total do desinteresse nas pessoas em votar. Que foi tipo branco no preto. Que tu antes pensavas já tal, pessoal que tem 60% ou 70% de abstenção em votação no país, já não muda grande coisa. No Brexit foi tipo... Hã? Houve uma votação? O que é que aconteceu? Hã? Estamos Sim. fora da Europa? O quê? Yeah. Tipo... E foi falta de informação, foi falta de muita coisa ali. Sim. Nós estamos, mas segue um bocado. Mas temos que ser Aí mais... foi o começo das fake Temos que, news. mas temos que participar na política. Mas não podes... isso segue um bocado a onda europeia, que é da abstenção altíssima, percebes? Quando nos Estados Unidos o pessoal parece que correu um bocado para a vida e percebeu-se Sim. que se não agisse, Sim. podia ser tarde demais, porque se o Trump ganhasse novamente, eu acredito que muita coisa ia ser diferente a partir de agora, porque ia mostrar que qualquer um podia aceder à política. Ele queria limpar os júris todos democratas e Sim. pôr só o Supremo Tribunal todo republicano, basicamente. Ele Se ele o fizesse... quis atacar o Irão Acabou. ele quis atacar o Irão na semana passada. Pois. E ele hoje despediu o diretor da inteligência ou da Outro. cibernética, lembra assim? Porque o gajo disse que não, as eleições, pelo menos no que toca a computadores, não foram fraudulentas. Ele, é?
Para caralho, então. E despediu. Mas ele já fez isto várias vezes, o Mas, Trump. sim, mas, Sempre que né? havia uma pessoa com um cargo alto lá no governo que não concordava com ele tinha o poder de demitir, fazia-o. Nós estamos, Fazia-o. mas o Trump perdeu. E o Trump perdeu e vai mudar muita coisa por causa dele. Agora imagina se ele tivesse ganho. Se calhar foi um mal que veio por bem, sim. Agora imagina se ele tivesse ganho. Como é que Aí iria as ser? pessoas tinham que mostrar mesmo que estavam fartas disto e que Mas tinham que sair à rua. temos mesmo que participar mais na política. Pessoal, não é podemos esta a só- grande mensagem deste podcast. Não podemos só reagir. Informem-se, Exato. não acreditem nas fake news. Sim, acima de tudo. Dediquem tempo a fazer política e a ver Exato. política. Vamos encerrar o episódio por aqui? Eu acho que sim. Não façam um Portugal exit Eu posso e depois só fazer- queixem-se só Yeah. depois, ok? Pois. Posso só abrir Pois. aqui uma pequena rubrica. Não sei Rubrica. bem que nome, mas vamos acabar com uma piada que não devia ser piada. Não é piada, que é uma piada de merda. Percebes? Portanto, fica piada a Carlos. Mas. Foda-se. Cara, vês com merda, Carlos. Não vês com desculpa, merda. criaste uma reputação, não consegues sair dessa reputação. Não. Ok. Bem, Qual é a rubrica? porque basicamente dia 17, ontem, foi dia do bebê prematuro. Eu não sendo bebê prematuro, identifico-me porque é a palavra que mais ouço na cama. Até à próxima, pessoal. Tenham uma boa semana, pessoal, e divirtam-se com esta.